O estalido da fechadura ecoou no corredor da residência e Nuno percebeu, tarde demais, que já não havia volta. Empurrou a porta com a chave que nunca devolveu a João, pronto para o sorriso de surpresa. Em vez disso, ouviu duas vozes dentro da casa de banho. A dele e outra masculina que Nuno não reconheceu. O corpo reagiu primeiro do que a cabeça. A mochila escorregou-lhe do ombro e caiu no chão, e o coração começou a bater como se alguém lhe batesse a porta por dentro. O silêncio do quarto não era o silêncio de quem dorme, era o de quem ocupou um espaço sem pedir licença. Nuno conhecia a rotina, as horas, os sons que pertenciam àquele lugar. Aquilo era diferente. Aproximou-se um passo, depois outro, os pés a evitarem por instinto os pontos que gemiam no chão. Abriu a boca para fazer uma graça qualquer sobre ter regressado das férias da Páscoa 3 dias antes. Mas a gargalhada baixinha, que veio do outro lado da porta, cortou-lhe a fala. Não era para ele. Isso doeu como se alguém tivesse trocado o nome no seu próprio caderno. Podia ter saído. Podia ter fechado a porta com o mesmo cuidado com que a abriu e fingir que nada vira. Podia voltar a entrar no domingo e representar o papel de sempre, o amigo atento, o colega que entende tudo o que João explica, o tipo que não espera nada além do que é razoável. Em vez disso, ficou. A curiosidade, mascarada de necessidade, colou-o ao chão. Precisava de saber o que, no fundo, já sabia. As vozes baixaram de tom e transformaram-se em murmúrios. Não apanhou palavras inteiras. Só o ritmo íntimo de quem se conhece o suficiente para dispensar explicações. A sensação era clara, como uma conta feita à mão. Ali dentro existia um nós, que não incluía Nuno. Em segundos, uma pilha de lembranças avançou pela cabeça, como um comboio sem travões. A noite de febre em que João lhe trouxe água de meia em meia hora. O toque breve no peito, quando discutiram o medo de ser mediano. O nós assustamo-nos, dito sem pensar. Tudo parecia agora prova a mais de que Nuno construíra uma história sozinho. A água parou. O silêncio que veio depois foi pior, porque trazia passos a seguir. A lingueta rodou e a porta abriu-se devagar. João apareceu, ainda a compor-se, e travou quando viu Nuno encostado à parede, pálido de uma vergonha que não criou, mas que herdou sem querer. Atrás dele, o outro homem hesitou à vista de Nuno, apanhou a roupa, murmurou "falamos depois", que não pedia resposta, e saiu. A porta da entrada fechou com um clique tão contido que pareceu uma assinatura no fim de um contrato antigo. João tentou falar. Nuno levantou a mão. Não queria ouvir desculpas arrumadas à pressa. Precisava de tempo, de ar, de espaço para não dizer a primeira coisa que lhe vinha à boca. Sentou-se à beira da própria cama, como quem se senta numa cadeira de tribunal. O corpo tremia, mas a cabeça já trabalhava. Se ficasse de pé, talvez dissesse tudo em gritos. Ali, sentado, podia escolher as próximas frases com menos violência. "Cheguei mais cedo", disse num fio de voz. "O resto já viste que não interessa explicar." João aproximou-se meio passo e parou, a perceber que a linha no chão não era imaginária. "Não te quis magoar." "Não é sobre o que quiseste", respondeu Nuno, ainda sem o encarar. "É sobre o que fizeste. E sobre o que eu não vi porque não quis ver." O silêncio não caiu. Instalou-se. João afastou-se, apanhou o telemóvel, pousou-o outra vez, sem saber que gesto escolher que não piorasse tudo. Nuno respirou fundo, o suficiente para não tremer quando finalmente levantou os olhos. O que encontrou no rosto de João não foi maldade, foi medo. Era esse o problema. O medo dos dois dava sempre mau resultado. O dele, de dizer que gostava, o de João, de assumir o que fosse que sentia, por quem fosse. O medo de estragar o que ainda funcionava. E ali estava tudo estragado, sem terem dito nada. "Não vou sair hoje",
disse Nuno com calma. Não por ti, por mim. Se fugir agora, isto segue-me para onde eu for. João assentiu, devagar. Não tentou negociar. Não jurou que ia mudar. Não prometeu o que não podia garantir. Foi vestir-se noutro compartimento e deixou a passagem livre, como quem aprende tarde as regras de uma casa que também é de outro. Quando voltou, parou no meio do quarto, no território que deixou de ser neutro. Foi com o Oscar, disse, sem circunlóquios. Começou no laboratório. Foi rápido demais. Eu não quis. João, cortou Nuno, mais firme. Podes poupar verbos. Eu estou a perceber, não estou a pedir cronologia. Estou a pedir verdade. O espaço. João calou-se e, pela primeira vez nessa manhã, fez a única coisa útil que podia fazer. Acenou e recuou. Nuno levantou-se, apanhou a mochila e pousou-a no seu lado, como quem redesenha um mapa. A partir desse momento, cada canto da divisão passaria a ter regras novas. Não iriam escrevê-las de imediato, mas ambos sabiam que existiam. Avisar antes de trazer alguém, não invadir o que cheira ao outro, não forçar conversas de reconciliação como quem força uma porta emperrada. Nuno pegou no telemóvel e viu as mensagens que não respondera nos últimos dias. Amigos a perguntar do Algarve, a família a perguntar das notas. Pensou em escrever a verdade a um deles e desistiu. Em vez disso, enviou a si próprio um lembrete. Comprares olhos novos para ver o que sempre esteve à vista. Guardou o aparelho e, com uma estranheza que doeu, abraçou os próprios ombros até que a respiração acalmasse. João aproximou-se sem cruzar a linha. Queres que eu saia hoje à noite? Quero que respeites o que disser hoje e amanhã e depois, respondeu Nuno. Hoje, preferia que ficasses calado. Amanhã logo vemos. João assentiu outra vez. Não ofereceu café, não procurou aquele gesto automático de quem tenta colar um copo a uma fissura de parede. Mais tarde, quando teve de sair para a faculdade, olhou para trás como quem pede confirmação. Nuno não fez sinal nenhum. Não precisava. Aprendera naquela hora que às vezes a única resposta adulta é não facilitar a saída a ninguém. Quando ficou sozinho, Nuno abriu a janela para trocar o ar e, pela primeira vez desde que entrou, permitiu-se fechar os olhos. A imagem das vozes, do passo travado, do falamos depois do outro homem, regressou inteira. O impulso foi o de se culpar por ter copiado uma chave, mas percebeu que a chave era só um objeto. O verdadeiro atalho tinha sido outro. Acreditar que as atenções de João eram um código especial, quando talvez fossem apenas boa vontade distribuída por igual. Doeu reconhecer isso. Doeu mais aceitar que, mesmo assim, não era tarde para salvar alguma coisa de si próprio. Pegou numa folha e escreveu 3 linhas secas, sem poesia. Não vou competir com ninguém. Não vou viver à espera de sinais. Se quiseres falar, pedes hora. Se quiseres ficar, obedeces às regras. Se quiseres ir, abre a porta. Leu o que escreveu. Achou duro e justo e deixou a folha sobre a mesa de João. Não era um ultimato. Era proteção. À noite, quando João regressou, colocou o telemóvel em silêncio e pousou as chaves com cuidado. Não tocou no papel de imediato. Tomou banho noutro horário. Preparou-se para dormir na sua cama sem tocar em nada que fizesse barulho. Antes de apagar a luz, Nuno falou, sem olhar. Amanhã às 7 vou correr. Às 8h30 podemos falar 20 minutos. Não vou prometer ser simpático. Vou prometer ser claro. Estarei aqui às 8h30, disse João. Nuno apagou a luz e encarou o tecto como quem encara uma equação com termos que ainda não conhece. Sabia pouco, mas o suficiente para avançar. Não ia fazer de conta. Não ia vingar-se. Não ia apagar o que sentia para caber melhor num lugar que mudou. Ia escolher o que podia escolher. Às vezes, a única ordem possível nasce do caos que se aceita. E naquela noite, apesar da dor,
Nuno adormeceu com algo novo dentro do peito. Não a esperança de recuperar o que perdeu, mas a decisão de não perder mais de si no processo. O despertador tocou às 8h30, e João já estava sentado na cadeira do meio, como tinham combinado. Nuno entrou ainda suado da corrida, respirou fundo e não perdeu tempo. Hoje, havia perguntas e respostas, não manobras. João endireitou o corpo como quem aceita uma prova oral. Nuno falou primeiro. Quero factos. 4. Disse. O primeiro, não me escondas mais ninguém. O segundo, não transformes a nossa casa numa sala de espera. O terceiro, se tiveres medo, diz antes de agir. O quarto, eu fico, mas com fronteiras claras. João assentiu sem dramatizar. Não prometeu o impossível. Devolveu com os seus 4. Preciso que não me castigues com silêncio. Preciso de saber quando falas comigo como colega e quando como amigo. Preciso de tempo para desfazer hábitos. E preciso de te ouvir dizer se ainda queres que eu esteja aqui. Quero, respondeu Nuno. E não foi bonito. Foi verdadeiro. A frase caiu entre os dois com o peso de um tijolo na fundação. Foram 20 minutos de frases curtas e decisões longas. Avisar antes de chegar tarde, não tocar nas coisas do outro sem pedir, mensagens se um não dormisse em casa. Nada de perguntas por ciúme disfarçadas de logística. No fim, ficaram calados e sem fuga fácil. João estendeu a mão por cima da mesa. Nuno olhou para a palma aberta, como quem olha uma saída de emergência. Tocou. Foi um segundo, o suficiente para o corpo entender que não era reconciliação nem adeus. Era trabalho. O dia seguiu com o relógio de treino. À 8h30, Nuno recebeu uma mensagem. Posso trazer café? Respondeu com um sim e um horário. João chegou no minuto certo. Pousou o copo, não tentou conversa fora de pauta. Só disse boa sorte para o laboratório. Nuno ergueu o polegar. O gesto foi quase ridículo de tão simples. Deu-lhes um ponto comum onde apoiar o resto. À tarde, Nuno estudou na biblioteca para evitar a tentação de ouvir portas em casa. A cabeça insistia em puxar memórias como quem rebobina um jogo perdido. Combatia com listas, leis de sistemas, exercícios, prazos. Ao sair, encontrou João no portão, como antes encontraria um desconhecido. Tentaram a normalidade e falharam. Então João apanhou coragem e arriscou o caminho curto. Podes dizer-me o que dói mais? Perguntou. Nuno respirou e respondeu sem floreios. Dói ter feito do teu cuidado um mapa para um futuro que só eu via. Dói não saber onde colocar as mãos quando estás perto. João ouviu de frente, sem corrigir nada. Disse, obrigado. Não disse perdão como quem espalha água. Em casa, prepararam o jantar em silêncio cooperativo. Quando Nuno deixou cair uma faca, João segurou-lhe o pulso por reflexo e largou logo. Desculpa. Está tudo bem. A frase partilhada, simples, funcionou como uma cama elástica. Evitaram o tombo. Na madrugada seguinte, a ansiedade acordou Nuno antes do alarme. Pensou em mandar mensagem a um amigo, mas preferiu andar. À saída do prédio, João estava a calçar as sapatilhas. Não esperes por mim, disse Nuno. Curto. João respondeu. Não estava à tua espera. Estava à espera de mim. Correram lado a lado sem disputar ritmo. A certa altura, Nuno abrandou para apanhar ar. João tocou-lhe de leve nas costas. Um impulso silencioso que dizia segue. Eu vou contigo. Chegaram juntos. Não porque combinaram, mas porque não desistiram. A manhã trouxe imprevistos. No laboratório, Oscar entrou sem olhar para ninguém. O ar enrijeceu. Nuno viu o maxilar de João prender e soube que a conversa prometida entre eles ainda não tinha acontecido. Ao almoço, Nuno escolheu uma mesa longe do ruído. João aproximou-se e pediu lugar. Não há outra mesa, disse. Senta, respondeu Nuno, mas com uma condição. Hoje não falamos dele. João obedeceu. Comeram devagar.
Nuno empurrou o pacote de açúcar para o lado de João, hábito antigo que regressou sozinho. João abriu, mexeu o café e pousou a colher com cuidado para não salpicar. Houve um riso discreto quando lembraram, sem dizer, quem dos dois era desastrado. O riso não apagou nada. Abriu uma fresta onde cabia oxigênio. Ao fim da tarde, Nuno recebeu uma chamada de casa. A mãe perguntou pelas notas e pelo quarto. Ele escolheu uma versão curta. Estamos a aprender a ser adultos. Depois, desligou. Sentou-se no banco do corredor e deixou que a garganta ardesse sem lágrimas. João passou e parou a 1 metro. Não perguntou o que tens. Tirou do bolso um pastilha para a garganta. Colocou na mão de Nuno e esperou um aceno. Recebeu-o. Suficiente. Nesse mesmo dia, decidiram verbalizar as fronteiras. Nuno escreveu num papel grosso: regras de sobrevivência. João leu em voz alta e acrescentou o que faltava. Sem visita surpresa, sem mensagens passivo-agressivas, sem desaparecer horas para punir. Um jantar por semana em que falamos do que dói, com limite de tempo. E uma coisa nova, um gesto neutro para quando a conversa fica a ferver. Sinal combinado, pausa de 2 minutos, água, e depois retomamos. Ensaiaram o gesto ali mesmo, o indicador a tocar o pulso. Ficou combinado. Nem tudo foi virtude. 2 dias depois, Nuno perdeu a paciência quando João chegou tarde e não avisou. O velho reflexo quis gritar. O novo acordo empurrou-o para o gesto. João viu o toque no pulso e calou o impulso de justificar-se. Foram buscar água, voltaram e resolveram com números. Próxima vez, mensagem de 2 palavras. Atraso 10. Nuno anotou sem teatralidade. João agradeceu sem se fazer de vítima. Foi a primeira pequena vitória. Veio também a primeira queda. Ao fim de semana, durante um jogo no telemóvel, Nuno viu uma notificação antiga de João com o nome de Oscar. A bile subiu-lhe sem pedir licença. João percebeu o muro a crescer e fez o que prometera. Não fugiu. Vou falar com ele, disse. Hoje. Nuno não pediu relatório, só prazo. Amanhã antes das 7. João cumpriu. No dia seguinte, voltou com a expressão limpa de quem encerrou um capítulo. Disse apenas, falei. Ficou claro que não haverá repetição. Nuno assentiu. Não pediu detalhes que só serviriam para abrir feridas. Preferiu um gesto. Encostou o ombro ao de João durante 3 respirações. João respondeu, encostando a testa de leve ao braço de Nuno. Um agradecimento sem palavras. Houve noites sem conversa e sem rancor. Em uma delas, a luz foi abaixo no edifício. Nuno procurou o telemóvel às cegas e bateu no canto da mesa. João disse, espera, e aproximou-se com a lanterna. Em vez de iluminar o caminho à frente, iluminou as mãos de Nuno. Aqui, disse, e guiou-o até a cama. Não precisas de me proteger, soltou Nuno, meio a sério. Eu não estou a proteger-te, respondeu João. Estou a ajudar-nos a não tropeçar. Riram-se do trocadilho involuntário. E o edifício voltou à normalidade, como se entendesse a piada. A confidência mais difícil veio numa manhã de segunda. Nuno admitiu, quase sem voz, que tinha medo de se tornar amargo. João respondeu com a sua própria pedra. Tenho medo de gostar de ti e estragar outra vez. Em vez de promessas, combinaram treino. Uma coisa por dia que os aproximasse do que queriam ser. Nesse dia, a coisa foi simples. Nuno deixou um bilhete no caderno de João a desejar força para a apresentação. João mandou uma fotografia das notas do quadro com um comentário seco e carinhoso. Arrasaste, professor. No final dessa semana, o quarto já não era um campo minado. Era um estaleiro. Tinha fita a marcar zonas e ferramentas espalhadas. O trabalho não terminara, mas já se via a estrutura. Antes de dormirem, Nuno perguntou em voz baixa se podiam, por uma vez, trocar o aperto de mão por um abraço curto. João abriu os braços sem hesitar.
Ficaram assim 3 segundos que pareceram o tempo certo. Não foi promessa, foi combustível. Quando as luzes se apagaram, Nuno percebeu que a história tinha mudado de tempo verbal. Já não era o passado a reescrever-se com humilhação, nem o futuro a pedir garantias que ninguém pode dar. Era o presente a ser construído com escolhas pequenas que custam. E enquanto o prédio se calava, ele soube que o mais difícil não era perdoar nem ser perdoado. Era ficar. E ficar a trabalhar dá mais medo do que ir embora. Por isso, ao adormecer, repetiu baixinho o que decidira no primeiro encontro das 8h30. Eu fico, mas com fronteiras. E hoje, isso basta. A primeira quebra séria aconteceu numa noite de sexta-feira. Nuno regressou cansado do laboratório e encontrou João a arrumar a mochila com pressa. O coração apertou-lhe sem precisar de perguntas. Vai sair? Perguntou, tentando soar neutro. João confirmou com um aceno curto. Com quem? A pausa foi longa demais. Amigos, disse, mas os olhos não sustentaram a palavra. Nuno cruzou os braços. Não era ciúme barato. Era a memória a gritar que já tinha vivido esta peça. João suspirou e acrescentou. Não é o que pensas. O silêncio entre os dois tornou-se pesado como chumbo. Nuno não explodiu, mas também não cedeu. Se não confias em mim o suficiente para dizer a verdade, então não peças que eu confie em ti, disse, baixo, mas firme. João mordeu o lábio, hesitou e pegou na mochila. Prometo que falamos amanhã, disse e saiu. A porta fechou-se como um murro abafado. Nuno sentou-se na cama, o corpo a tremer com a raiva e a desilusão. A cabeça rodava entre duas opções: levantar muros de pedra ou abandonar tudo de vez. Nenhuma parecia justa, mas ambas eram reais. A madrugada foi longa. Quando João voltou, as horas já tinham passado e Nuno fingiu dormir. Sentiu-o pousar as chaves devagar, deitar-se sem barulho. O espaço entre as camas parecia um oceano impossível. Nuno apertou os punhos debaixo da manta, perguntando a si mesmo até onde estava disposto a aguentar. Quando adormeceu, o corpo estava exausto, mas a mente continuava em batalha. No sábado de manhã, João não fugiu. Sentou-se à beira da cama de Nuno e disse sem rodeios. Ontem estive com o Oscar. Precisava fechar o capítulo. Nuno ergueu-se de golpe, a raiva a explodir no peito. Então ainda havia porta aberta? João levantou as mãos, como quem se entrega. Fui dizer-lhe que acabou, que não há lugar para dois. Devia ter dito antes, eu sei. Mas não queria deixar dúvidas. Nuno respirou fundo, tentou controlar a fúria. E conseguiste? Perguntou. João respondeu com um sim, quase sussurrado. Nuno não sabia se acreditar ou não. Mas o tom cansado não parecia o de quem mente. Parecia o de quem se despede. A tensão aliviou um pouco, mas não desapareceu. Passaram o dia a evitar contato, até que ao final da tarde, Nuno quebrou o gelo. Quero ver-te a escolher, não com palavras, mas com gestos. João aproximou-se devagar e estendeu-lhe a mão. Nuno hesitou, mas aceitou. Aquele toque, simples e firme, dizia mais que explicações. Estavam a tentar. Mas a confiança não voltou de repente. Nuno desconfiava de cada notificação no telemóvel de João. João sentia o peso dos olhos sempre que saía. Brigaram mais de uma vez. Houve gritos, houve lágrimas contidas. Em certa noite, Nuno não aguentou e atirou. Eu fui um idiota por acreditar que éramos só nós. João, com os olhos marejados, respondeu. Eu fui cobarde por não admitir o que sentia. Ficaram calados depois, ambos derrotados pelo cansaço de lutar um contra o outro, quando queriam estar do mesmo lado. O ponto de viragem aconteceu numa semana de exames. Nuno chegou de uma prova exausto, quase sem forças. Encontrou João à porta com 2 cafés. Sem pedir, João tirou-lhe os apontamentos das mãos e disse: Descansa. Eu leio em voz alta.
Sentaram-se no chão e, entre erros e risos nervosos, acabaram a estudar juntos. À noite, Nuno adormeceu com a cabeça apoiada no ombro de João. Quando acordou e percebeu, a primeira reação foi afastar-se. Mas João segurou-lhe o braço e disse: "Fica." Nuno ficou, não porque a dor tivesse passado, mas porque sentiu que, apesar de tudo, ainda havia caminho. A crise não terminou ali. Ainda vieram discussões, ainda vieram dúvidas. Mas, pela primeira vez, Nuno percebeu que não estava a lutar sozinho. João já não se escondia atrás do medo. Admitia falhas, aceitava limites, mostrava com pequenos atos que estava disposto a mudar. Quando se abraçaram no corredor, depois de uma dessas conversas duras, foi diferente. Não era desculpa rápida, era compromisso. O choque inicial da traição ainda doía, mas agora havia algo novo, a escolha consciente de tentar reconstruir. Nessa noite, antes de dormir, Nuno encarou o teto e pensou que talvez o verdadeiro teste não fosse esquecer o passado, mas aprender a carregar a cicatriz sem deixar que ela comandasse cada gesto. João, do outro lado do quarto, respirava fundo, já entregue ao sono. Pela primeira vez em semanas, Nuno sentiu que não era um intruso. Era alguém que ainda podia decidir ficar. E essa decisão, mesmo cheia de riscos, era o que o mantinha vivo. Aquela terça-feira começou com o peso de uma escolha adiada. Nuno acordou cedo, saiu para correr sozinho e, a meio do percurso, percebeu que estava cansado de sobreviver no quase. Quase confiança, quase amizade, quase amor. Voltou decidido a quebrar o silêncio. Encontrou João a tomar notas na secretária e não esperou. "Não consigo mais fingir", disse de pé, sem se aproximar. "Gosto de ti e não é como amigo. Já não aguento esconder." João ergueu os olhos, o susto claro, mas não desviou. Levantou-se devagar e cruzou a pequena distância. "Pensei que nunca fosses dizer", murmurou. O coração de Nuno bateu tão forte que teve medo de não ouvir o resto. "Eu também gosto de ti", continuou João, mas o medo sempre falou mais alto. O medo de errar, de perder, de assumir. Nuno não se moveu. "Se é verdade, prova-me com gestos, não com promessas." João hesitou, depois aproximou-se o suficiente para tocar-lhe a mão. Foi um gesto simples, mas carregado de tudo o que ficou por dizer durante meses. Nuno apertou-lhe os dedos e sentiu a corrente percorrer-lhe o corpo. Ficaram assim, imóveis, até que João deu o passo seguinte. Puxou-o num abraço firme, como quem segura alguém que teme perder. O choque da proximidade libertou lágrimas que Nuno não planeava. João enxugou-lhe a face com a manga, sem cerimônia, e repetiu: "Estou aqui." Não fugiu ao desconforto, não recuou quando Nuno tremeu. O abraço prolongou-se, até que ambos respiraram ao mesmo ritmo. À tarde, decidiram sair para longe da residência, como se o espaço precisasse de novo ar. Caminharam pelo centro da cidade, entre estudantes e turistas, e falaram sem filtros. Nuno contou do vazio que sentiu ao ver João com outro. João confessou que se sentia dividido entre a necessidade de ser desejado e a incapacidade de enfrentar os próprios sentimentos. As palavras doíam, mas limpavam o terreno. No regresso, pararam junto ao rio. João segurou o braço de Nuno, obrigando-o a olhar. "Quero escolher-te", disse, e a voz não vacilou. "Mas vou errar, vou ter dias maus, vou hesitar. A diferença é que agora não vou esconder." Nuno inspirou fundo e respondeu: "Eu não preciso de perfeição, preciso de verdade." De volta ao quarto, a rotina ganhou outra forma. Já não havia linhas invisíveis a dividir o espaço. Jantaram juntos, riram de piadas antigas e até discutiram sobre trivialidades sem o peso do passado. Antes de dormir, Nuno fez algo que nunca se atrevera. Inclinou-se
e pousou um beijo rápido na testa de João. Não foi sexual, foi um selo. João sorriu, fechou os olhos e puxou-o para perto. Na escuridão, Nuno percebeu que a decisão de se expor tinha mudado tudo. Não havia garantias, mas havia clareza. Pela primeira vez desde o dia em que abriu a porta, com a chave copiada, sentiu que tinha feito a escolha certa. Deixar de viver em suposições e falar em voz alta. E naquela noite, adormeceu convencido de que, acontecesse o que acontecesse, nunca mais seria prisioneiro do silêncio. O semestre aproximava-se do fim, e com ele, a pergunta que Nuno vinha adiando. O que fazer quando cada um seguisse o seu caminho? Uma noite de domingo, estavam sentados lado a lado, livros espalhados e o som distante de colegas a festejar. Nuno fechou o caderno e falou primeiro. Não sei o que vai acontecer quando sairmos daqui. Só sei que não quero que esta história acabe como começou, em silêncio. João respirou fundo, largou a caneta e fitou-o de frente. Também tenho medo do depois, mas o que construímos já não é um segredo nem uma mentira. Se tivermos de nos afastar, que seja com clareza, não com fugas. A conversa prolongou-se até tarde. Partilharam receios, expectativas, até piadas sobre quem ia cozinhar pior quando vivessem sozinhos. Entre risos e pausas carregadas, perceberam que a ligação não dependia de paredes ou horários. Dependia da coragem de continuarem a falar. Na última semana de aulas, a rotina já parecia outra. Tomavam café juntos antes dos exames, trocavam bilhetes de motivação e, quando a pressão se tornava insuportável, bastava um aperto de mão para lembrar que não estavam sozinhos. Um desses bilhetes, escrito por João, ficou guardado no bolso de Nuno. Não és médio, és verdadeiro. Isso basta. No dia em que João recebeu a proposta de estágio em Lisboa, contou sem rodeios. Nuno sentiu o baque no estômago, mas não disfarçou. Estou feliz por ti, disse. E não era mentira. O que custa é pensar em voltar a quartos separados. João pousou-lhe a mão no ombro. Podemos tentar. Não prometo perfeição, prometo presença. A despedida chegou numa manhã cinzenta. As malas estavam feitas, mas ainda faltava a parte mais difícil: soltar. No átrio da residência, João puxou Nuno para um abraço longo. Não foi um adeus seco. Foi um compromisso silencioso de não apagar o que viveram. Nuno respondeu com um beijo rápido no canto do rosto. Gesto tímido, mas cheio de significado. Quando se afastaram, Nuno sentiu o peito pesado e leve ao mesmo tempo. Pesado pela incerteza, leve por saber que não era refém da mentira nem do silêncio. Tinha dito o que sentia, tinha recebido de volta, e isso bastava para seguir. Enquanto caminhava para fora da residência, repetiu para si mesmo a lição que custou meses a aprender. A confiança não nasce do controlo, nasce da escolha de ficar mesmo sabendo que pode doer. E nesse instante, percebeu que, acontecesse o que acontecesse em Lisboa, em Coimbra ou em qualquer outro lugar, já não era o rapaz que se escondia atrás de equações perfeitas. Era alguém disposto a viver com verdades imperfeitas. E foi com essa certeza que Nuno entrou no novo capítulo da sua vida, com cicatrizes que não o prendiam, mas que lhe lembravam quem tinha aprendido a ser.